Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor JJ, né? Também conhecido como professor João Júnior. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em casa, que vocês estejam se cuidando nesse período difícil de pandemia, tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Então, hoje falaremos sobre os produtos notáveis, em específico o produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Só para informar, né? A nossa última aula foi um encontro síncrono, né? Pelo Google Meet. Quem não participou, eu deixei na plataforma do Google Sala de Aula, tá? Videoaulas sobre o assunto visto na última aula, que foi também sobre produtos notáveis. Só que nesta aula, né, a gente falou sobre o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Então, quem não participou do encontro síncrono e ainda não assistiu às aulas gravadas, então assista primeiro elas para depois você assistir ela, tá? Então, dado esse aviso, vamos continuar. Então temos aí o produto da soma pela diferença de dois termos. Então este produto notável, né, que é o produto da soma pela diferença, ele é utilizado quando os termos do produto não são iguais. Vejamos então um exemplo. Temos aqui um termo A mais B que multiplica um termo A menos B. Tá? Então como é que funciona, professor? Bom, nesta situação, a gente tem que aplicar a propriedade distributiva. Então, vamos distribuir, né, os fatores do termo número 1, digamos assim, tá? Chamaremos o primeiro aqui A mais B de termo, né, número 1, e o A menos B de termo número 2, tá? Só para identificar mesmo. Então, identificando os fatores de cada termo. No termo 1, temos aqui A mais B. Então, temos o fator A e o fator B. E no termo 2, temos A menos B. Então, os fatores são A e menos B. Então, se a gente analisar e aplicar a propriedade distributiva, todos os fatores do termo 1 irão multiplicar todos os fatores do termo 2. Sendo assim, o A do termo 1 irá multiplicar tanto o A como menos B, da mesma forma que que o B do termo 1 irá multiplicar tanto o A como menos B do termo 2, tá? Então, fazendo essa multiplicação, temos A vezes A, que tem como resultado A ao quadrado, A vezes menos B. A vezes menos B dá menos AB, tá? Multiplicando B, B vezes A dá BA, ou, né, AB, né, isso tanto faz por conta da propriedade comutativa, tá, da multiplicação, em que a ordem, né, dos fatores não irá alterar o produto. E B vezes menos B, a gente vai ter menos B ao quadrado, pois mais com menos é menos, B vezes B, B ao quadrado, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai, né, simplificar, né, ainda mais esta expressão. Ou seja, a gente vai juntar os termos semelhantes. A ao quadrado não tem nenhum termo semelhante a ele, portanto, apenas repetimos A ao quadrado. Menos AB e mais AB, você pode observar que eles estão, né, cortados aqui. Por quê? Porque eles são termos semelhantes, mas são opostos, tá? Então, nesse caso, é como se fosse menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 é igual a 0, tá? Então, um número positivo, né, somado ao seu oposto, né, então o resultado é 0. Então, aqui a gente tem esses dois termos semelhantes, só que são opostos. Então, se a gente for somá-los, o resultado será 0. Por isso que está cortado, tá? Então, temos somente o A ao quadrado e o menos B ao quadrado. Então, significa que o produto, né, entre esses dois termos que não são iguais, o resultado deste produto é A ao quadrado menos B ao quadrado. Ok? Em outras palavras, em situações desse tipo, né, a gente tem que A mais B vezes A menos B vai ser igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja,
primeiro termo elevado, né, a 2, por isso que a gente fala ao quadrado, menos o segundo termo também elevado a 2, ou seja, ao quadrado. Ok? Então, geometricamente, isso equivale a calcular a medida de área de uma região retangular com lados de medidas de comprimento A mais B e A menos B. Então, temos aqui um retângulo, tá? Nesse caso aqui, temos a representação de vários retângulos, beleza? Então, temos aqui um retângulo, digamos, maior, tá? Um retângulo grande, digamos assim, onde temos aqui uma medida de lado igual a A e outra medida de lado igual a A mais B, tá? Como está representado na figura. Você pode identificar aqui, esse lado A mais B e esse outro completo A, tá? Se a gente retirar essa parte tracejada, né, ele vai ter, né, uma divisão de outros retângulos. E teremos aqui o lado A menos B, né, e o lado A. Para esse retângulo aqui, AB é F, tá? Para esse retângulo, né, EB, FC, teremos B e também A menos B, ok? Mas isso são casos aqui só para a gente fazer a interpretação. Indo, né, de fato, para a resolução, né, para calcular a medida da área de ABCD, né, do retângulo ABCD, precisamos adicionar a medida de área, né, do retângulo ABFE, que foi esse primeiro que eu citei, tá? E a medida também de área do retângulo EFCD. Dessa forma, né, resumindo, né, esse falatório todo, para calcular, né, a área desse retângulo ABCD, que é esse azul, tá? Que é o retângulo ABCD, a gente tem que fazer o seguinte. Como é a área de um retângulo, né, precisamos multiplicar, né, um lado vezes o outro, né, comprimento vezes largura, base vezes altura, enfim. É assim que calcula, né, a medida de área de um retângulo. Então, os lados desse retângulo é A mais B, como representa aqui na imagem, e A menos B, que é basicamente o que a gente viu anteriormente. Então, aqui a gente está só mostrando o que fizemos anteriormente, só que de uma forma geométrica, tá? Então, o procedimento vai ser o mesmo, tá? Vai ser o mesmo que vimos anteriormente e o resultado vai ser o mesmo. Só que fazendo essa representação geométrica, temos a seguinte forma, tá? Temos aqui que A mais B vezes A menos B vai ser igual A, que multiplica A menos B, mais B, que multiplica A menos B. Professor, mas o resultado não vai ser o mesmo? Vai. A gente está apenas mostrando, né, uma situação diferente, né, mostrando aqui a propriedade distributiva de uma outra forma, tá? Mas o resultado vai ser a mesma coisa. Então, né, resumindo, a gente tem que o produto, né, desses termos diferentes, né, produto da soma pela diferença, é igual ao quadrado do primeiro termo, né, menos o quadrado do segundo termo, tá? Então aqui, a gente tem como definição que o produto da soma pela diferença dos mesmos dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, tá? E para fixar ainda mais, vejamos aqui alguns exemplos. X mais 5 vezes x menos 5, ou seja, produto da soma pela diferença de dois termos. Pela definição que a gente viu agora há pouco, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quadrado do primeiro é x, então vai ser x ao quadrado, menos quadrado do segundo. O segundo é 5, então 5 ao quadrado será 25. Você fala, professor, eu posso responder utilizando a propriedade distributiva? Pode. O resultado será o mesmo também, tá certo? Não vai mudar nada. Você vai aplicar a distributiva, vai fazer x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. 5 vezes x, 5x. E 5 vezes menos 5 vai dar menos 25.
O menos 5x com os 5x positivo, né, são opostos e irão se anular. E vai sobrar somente o x ao quadrado menos o 25. Tá? Então, você usando essa propriedadezinha ou a propriedade distributiva, o resultado vai ser o mesmo. Tá? Outro exemplo, 5x mais y vezes 5x menos y. Ou seja, quadrado do primeiro, né, menos o quadrado do segundo, pois a gente tem o produto da soma pela diferença. Então, o quadrado do primeiro termo, 5x. Quadrado de 5x vai ser 5 ao quadrado, que é 25, e x ao quadrado, que é o próprio x ao quadrado, menos quadrado do segundo termo. Segundo termo é y, e y ao quadrado é o próprio y ao quadrado. Tá? E aí temos vários outros exemplos, tá? Que vai ser a mesma coisa. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou, se quiser, aplica propriedade distributiva. Então, esse outro exemplo, ó, x ao quadrado mais x vezes x ao quadrado menos x. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. Qual é o quadrado de x ao quadrado? Bom, propriedade das potências, né? Uma potência de potência. Se eu tenho x ao quadrado elevado ao quadrado, então a gente multiplica, né, os expoentes. Tá? 2 vezes 2 dá 4. Portanto, teremos x à quarta potência, menos o quadrado do segundo. Né? O segundo é o próprio x, então teremos x ao quadrado. E o último exemplo, temos m, né, menos 3p vezes m mais 3p. Você fala, professor, está diferente. Primeiro está a diferença e depois é que está a soma. Então o resultado vai mudar? Não vai, porque é um produto, é uma multiplicação. Então a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Sendo assim, quadrado do primeiro, que é m, será m ao quadrado, menos quadrado do segundo. Segundo é 3p. O quadrado de 3p será quadrado de 3 vezes quadrado de p. O quadrado de 3 é 9 e o quadrado de p é p ao quadrado. Tá? Então, será a mesma coisa dos demais exemplos que vimos. Ok? Então, era isto que a gente tinha para hoje. Tá? Falar sobre o produto, né, da soma pela diferença de dois termos. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, né, que a gente vai retirar essas dúvidas. Ok? Então, por hoje é só. Aguardem aí mais informações nas nossas plataformas digitais, onde irei informar sobre o nosso exercício, né, para a gente aprimorar um pouco mais sobre esse novo conhecimento. Beleza? Então a gente encerra por aqui, pessoal. Abraço a cada um de vocês. Até a próxima aula. Se cuidem. Tchau, tchau, pessoal.